Vereadores debatem vetos da Prefeitura na sessão ordinária. Casos de dengue aumentam no Rio Grande do Norte. Obras no gancho de Igapó deixam trânsito lento na Zona Norte e devem durar 2 anos. No estúdio, a entrevista é com a professora doutora da UFRN e advogada Mariana de Siqueira. Nós vamos conversar sobre os espaços e desafios das mulheres na sociedade. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta terça-feira, 10 de março de 2020. Olá! O Câmara Repórter começa com informações de interesse da saúde pública. A juíza da 4ª Vara Federal, Gisele Leite, determinou o impedimento do fechamento da UTI pediátrica do Hospital Valfredo Gurgel e da UTI neonatal do Hospital Santa Catarina. A decisão foi dada a partir de uma ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. E determina ainda a contratação da Cooperativa Médica do Estado de forma emergencial pelo prazo de 6 meses, entre abril e setembro deste ano, para o fornecimento de médicos para as UTIs pediátricas dos 2 hospitais estaduais. A Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu, durante o período dos 6 meses, fazer o processo de contratação de profissionais através de chamada pública para que ocorra a manutenção dos serviços. E a Secretaria Municipal de Saúde de Natal constatou o crescimento do número de notificações dos casos de dengue e chikungunya. O aumento foi de 79% em relação ao ano passado. Nas primeiras 8 semanas do ano em Natal, o número de notificações dobrou, segundo dados do Núcleo de Análise em Risco de Saúde do Centro de Controle de Zoonoses. Nos meses de janeiro e fevereiro, os casos notificados passaram de 595 em 2019 para 1.068, um crescimento de 79,49%. Entre as causas, a soma de chuva e calor. O causador é a entrada de um novo agente, de um novo agente etiológico, no caso, o sorotipo 2 da dengue, né, que tornou o número de casos bem maior. Né? Agora, também as condições ambientais que favorecem a proliferação do vetor. Então, a gente tem um período de chuva, está muito calor, aumenta a umidade, é como se eu fizesse uma pequena estufa para os ovozinhos do vetor eclodir e virar adulto. A dengue sorotipo 2 reapareceu 12 anos depois da maior epidemia registrada na capital potiguar, com mais de 15 mil casos. De acordo com o Centro de Zoonoses, medidas de prevenção e controle do mosquito transmissor devem evitar que o surto de 2008 volte a acontecer. Hoje em Natal a gente tem basicamente 2 regiões de alto risco onde está acumulando o número de casos. O Distrito Oeste, no bairro do Planalto, e o Distrito Norte, no bairro do Pajuçara. Temos também um pequeno incremento de casos na região que vai de Bom Pastor a Quintas. Então, essas são as áreas que eu acabei de descrever, são as áreas que a gente já está atuando. Seja com fumacê, o carro fumacê, seja com fumacê portátil, seja com a visita do agente. Das doenças causadas por arbovírus transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya foi a que apresentou o maior índice, um crescimento de 183,6%. Já os casos de Zika reduziram 28%. Mas o aumento em número absoluto foi maior em relação à dengue, que no ano passado registrou 529 casos contra 902 em 2020. Dona Maria sabe que todo cuidado é pouco. A doença é perigosa, a dengue. E veio essa outra por aí afora, né? E ninguém sabe onde ela vai até chegar. A gente tem que se prevenir. O controle e monitoramento dos casos acontece por meio de 500 armadilhas e baldes com larvicida espalhados pela cidade. A partir daí é possível fazer uma análise de risco para o planejamento e execução dos trabalhos dos agentes de endemia, em residências, oficinas e terrenos baldios. Mas no combate à doença, a ajuda da população
faz toda a diferença. Não deixe o depósito que venha juntar água. Pneu tiver, bota no lugar um abrigo que não cai água dentro. Depósito deixa emborcado. E todo depósito que possa juntar água, a gente tem que eliminar. Eliminar o quê? Deixando a cabeça para baixo. Garrafa, aí que tem que deixar emborcada. As caixas d'água tem que ser vedadas. O estanque também tem que ser fechado. As obras do gancho de Igapó na Zona Norte foram iniciadas e já impactam o trânsito da região, deixando os comerciantes preocupados. O movimento de máquinas é intenso e não para. O de veículos também. As obras do complexo viário do gancho modificaram o tráfego na região, o que trouxe preocupação para os comerciantes. Gente como Erivan Barbosa Filho, que teme pela situação da sua loja. Estamos sentindo e a gente não sabe até onde vai essa queda no movimento, mas é preocupante. A gente sabe que aquele cliente de carro, para chegar até a nossa porta, vai ser difícil. Tem o cliente pedestre, que esse aí a gente não perde, mas o cliente de carro a gente vai... É aí onde a gente vai sentir, não só eu, como todos os comerciantes aqui da Redondeza. Há mais de 13 anos, com uma loja de instrumentos musicais bem em frente à rotatória interditada do gancho, o comerciante Jackson Botelho lamenta a queda do movimento. Como solução, deve abrir outra loja na Avenida Tomás Landim. A gente está em construção de uma nova loja em frente à Caixa Econômica aqui da Tomás Landim, para tirar mais essa parte negativa, para tentar melhorar mais o fluxo do comércio, né? As obras do complexo viário do gancho terão duração de 2 anos. Elas prevêem a construção de um viaduto e de um túnel para melhorar o trânsito na região, que é de 70 mil veículos por dia. Até lá, os motoristas devem se atrapalhar com os desvios para poder transitar aqui na região. Está um pouco complicado e falta ainda assim muita placa de sinalização para realmente saber, os motoristas saberem para onde vão, para onde estão voltando. O primeiro dia aqui, o dia 5, que ficou um caos, porque todo mundo está ainda um pouco virado. Melhorou um pouquinho, mas continua muito complicado ainda. Apesar dos transtornos, as modificações no trânsito da região são esperadas há anos. Devem, por exemplo, reduzir e facilitar o acesso ao aeroporto de São Gonçalo. Para quem transita ou mora nas proximidades, a obra é bem-vinda. É uma obra que vai trazer benefício, mas no momento traz muito transtorno, né? Mas nós temos que passar por isso, né? Para melhorar mais o trânsito, o fluxo de trânsito, né? O que eu vejo falar é que vai ficar bonito e vai melhorar o trânsito. Atenção, motoristas, vence nesta quinta-feira o IPVA dos veículos com placas de final 1 e 2. Além do IPVA, os proprietários de veículos também devem quitar o DPVAT, seguro obrigatório, e o licenciamento anual do Detran, que reforça que os boletos são emitidos via internet no site do departamento que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos aos assuntos do Legislativo Municipal. Veja os destaques da sessão ordinária desta terça-feira, onde os vereadores debaterão vetos da Prefeitura. Entre eles, há um projeto de lei que prevê a instalação de banheiros para atender moradores de rua. Devido ao grande número de feminicídios ocorrido em nossa cidade nos últimos dias, o vereador Dixon Nasser Júnior utilizou o pequeno expediente para falar sobre a Lei 6.902 de autoria dele, aprovada em 2019, que cria o protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência e que ainda não foi implementada. Agora é a implementação, que é o mais importante, né? Já tivemos a conversa prévia com a secretária da Mulher, Andréa Ramalho. Ela já fez uma pré-reunião com sua equipe. O que se precisa agora é de uma emenda. Vou até destinar uma emenda impositiva de R$50 mil para a CEMU, para se montar uma consultoria, né? Que esse é um projeto muito abrangente. Ele é simples na ideia, mas na execução ele tem várias dinâmicas. Então, a secretária está ciente disso. Vai ser prioridade da gestão dela esse ano, e eu sempre uso a tribuna do plenário para cobrar e para relembrar a importância da implementação dessa lei. Já o vereador Robson Carvalho falou sobre a primeira semana de arte urbana e grafite de Natal, que acontecerá de 24 a 29 de março
e se tornou possível graças a uma lei de autoria dele aprovada aqui na Câmara. Terão intervenções artísticas nas 4 zonas de Natal, intervenções com grafiteiros, com breaks, com rapper. Então é uma semana que valoriza a cultura, valoriza os artistas locais e é um projeto que realmente tem um impacto positivo na vida da sociedade natalense. Alguns parlamentares se pronunciaram sobre a convocação da secretária municipal de Transportes, Alexina Santos, que mais uma vez justificou a ausência na sessão ordinária desta terça-feira para esclarecimentos sobre o aumento das passagens. Mais uma justificativa que não poderia participar, que tinha já um compromisso pré-agendado. Se houve falha de comunicação entre a Câmara e a secretaria em que ela representa, para mim mesmo assim não é justificativa, porque quando ela declinou da primeira, já sabia que seria na semana seguinte. Então, para mim, é a questão do bom senso, acho que ela está declinando da verdade e não querer vir aqui expor quais as razões do aumento desse tarifário, qual o impulso que ela teve descumprindo a lei orgânica do município, o artigo 125, o inciso 3º, que ela teria que ter publicitado e colocado na pauta o aumento tarifário. O vereador Fernando Lucena sugeriu que a convocação seja feita ao chefe do Executivo. Ela só cumpre a lei, aumentar o preço de passagem. É com ela mesmo, sem discutir com ninguém, de respeito a todas as regras. Agora, quando é para prestar conta ao povo, na casa do povo, ela nunca vem. Então, já que a prefeitura está abandonada, ninguém manda mais em nada, convoca o prefeito. Vamos convocar o prefeito, é a única forma que tem de alguém explicar o aumento que não foi dado, mas que vai ser dado, tenho certeza. Os parlamentares derrubaram de maneira consensual o veto do Executivo ao projeto do ex-vereador Sandro Pimentel, que foi subscrito pela vereadora Divaneide Basílio e institui o uso de chuveiros em ônibus adaptados para o banho solidário a moradores de rua. Fizemos um apelo à bancada de situação que compreendesse a importância de garantir o banho solidário para a população em situação de rua. De forma alguma isso vai onerar os caixas da prefeitura, ao contrário, não é gasto, é investimento na pessoa humana. Recebemos um apelo por parte dos vereadores, da própria bancada, no sentido de nós flexibilizarmos esse veto, consensualizando e buscando, através do Executivo, uma alternativa que pudesse implementar esta lei, criando um projeto de banho itinerante e solidário de uma forma mais barata e que pudesse ter uma alternativa para esses moradores de rua que muitas vezes estão distantes desses espaços públicos já existentes. A Câmara Municipal de Natal vai promover nesta quarta-feira um debate sobre o transporte público de Natal. A repórter Desiane Moreno conversou com o propositor da audiência. Veja como foi. O aumento da tarifa e a qualidade do transporte público na cidade de Natal. Esse é o tema a ser debatido em uma audiência pública que acontece aqui na Câmara Municipal nesta quarta-feira, dia 11, a partir das 9 horas da manhã. Aqui comigo está o propositor da audiência, o vereador Maurício Gugel. Vereador, qual é o objetivo dessa audiência? Essa audiência é para discutir, debater como está a atual situação do transporte público, né, da questão da tarifa, onde nós tivemos várias surpresas agora de aumento de tarifa em menos de 12 meses, acima da inflação. E também discutir principalmente a qualidade do transporte, onde nós sabemos que a qualidade do transporte aqui em Natal é bem abaixo da média nacional, né? A frota aqui, ela tem uma idade bem mais velha do que das outras cidades. Nós não temos aqui modernização, nós temos aqui um transporte público muito deficiente, então essas e outras questões relacionadas a transporte público será discutido e debatido. Eu convido a população para que venha aqui emitir a sua opinião a respeito do transporte público, falar das deficiências. Então está convidado aqui quarta-feira, 9 horas da manhã. E quem são as autoridades que participarão da mesa? Convidamos todas as secretarias que têm a ver com a questão do transporte, como a STTU, como a CEMOV, por exemplo, que cuida da malha viária, mas também chamamos o Seturne e chamamos outros órgãos. Obrigada, vereador. É Desiane Moreno para o Câmara Repórter. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai cumprir agenda no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. O compromisso vai ocorrer no Hotel Termas, em Mossoró. Essa vai ser a primeira vez que Bolsonaro estará no estado depois de tomar posse como presidente.
Também estarão presentes na agenda a ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, os ministros Sérgio Moro, de Justiça e Segurança Pública, e Rogério Marinho, de Desenvolvimento Regional, além do secretário nacional de Pesca e Aquicultura, Jorge Seife. A solenidade terá a concessão de licenças para a pesca no estado, além da entrega de equipamentos para a segurança pública. Estão abertas as inscrições para a Semana de Arte Urbana em Natal. Thaís Ibaracho. Os interessados em participar da Semana de Arte Urbana 2020, que acontece de 24 a 29 de março, podem concorrer à seleção pública, que vai premiar ao todo 42 artistas e grupos para ações de artes urbanas em 5 categorias diferentes. As inscrições devem ser feitas na sede da Fundação Cultural Capitania das Artes, das 8 às 14 horas até a próxima segunda-feira. A lista dos selecionados será divulgada considerando a classificação dos habilitados por ordem de pontuação decrescente, da maior para menor. Cada selecionado poderá ser convocado para a contratação apenas uma vez durante a seleção. O investimento no edital é de R$ 24 mil. Os documentos necessários, regulamentos e anexos podem ser baixados por meio do site www.natal.rn.gov.br. Thaís Ibaracho, de volta ao estúdio. E logo depois do intervalo, eu vou conversar com a professora doutora da UFRN e advogada Mariana de Siqueira. Nós vamos aqui bater um papo sobre os espaços e os desafios das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e para falar ainda dessa Semana da Mulher, nós recebemos aqui no estúdio do Câmara Repórter a professora doutora do curso de Direito da UFRN, Mariana Siqueira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, a senhora tem, dentro da sua atuação dentro da universidade, né, não só na parte de docência, mas também da parte de estudos, né, grupos de estudos de pesquisa, tem uma atuação voltada, né, para analisar aí a relação do direito do Estado com o feminismo dentro da Constituição brasileira. Que análises são essas que se procura fazer na universidade? Pois bem, se a gente parar para pensar a estrutura constitucional de direitos e o tratamento que a Constituição deu para as mulheres, bem como as outras leis que o direito brasileiro possui, direcionadas a essa proteção da mulher, todas elas são fruto de conquistas, de lutas históricas dos movimentos feministas. É justamente por isso que é completamente possível estudar de forma científica essa conexão entre movimentos feministas dentro da sociedade civil, a conquista de direitos para as mulheres, em especial a conquista de direitos fundamentais dentro da nossa Constituição. A Constituição, inclusive, prevê a igualdade de gênero e de direitos entre homens e mulheres, mas na prática a gente sabe que isso não ocorre. Por que ainda é tão frágil ter essa condição dentro da Constituição, mas na nossa realidade ser tudo diferente? Bem, quem trabalha com direito está acostumado um bocadinho com essa dicotomia entre o dever ser, que é aquilo que o direito se propõe a realizar, e o mundo do ser, o mundo dos fatos concretos. Dentro da nossa Constituição, saltos civilizatórios foram dados, dentre eles esse do trato igualitário de homens e mulheres. Todos são iguais perante a lei, homens e mulheres. E para conseguir essa igualdade na prática, inclusive, a Constituição estabeleceu medidas protetivas específicas para as mulheres, que é o que a gente chama de isonomia. Mas só isso não é suficiente para transformar a nossa realidade dentro de uma sociedade estruturada de forma tão desigual a partir do que a gente convenciona chamar patriarcado.
A sociedade brasileira é uma sociedade super patriarcal, que coloca as mulheres ainda numa posição prática, fática de desigualdade, e é preciso muito mais do que um pacote legislativo, do que uma Constituição para transformar a nossa realidade no cotidiano. Ainda tem um caminho enorme pela frente. E ao longo dessa Semana da Mulher, enfim, pelo menos quando se aproxima o 8 de março, a gente sempre acompanha na mídia, institutos, órgãos públicos que divulgam levantamentos sobre essa realidade da mulher em diversos aspectos, seja no acesso à saúde, seja na participação na política, a realidade do mercado de trabalho. E diante, enfim, dessas realidades que são publicadas e divulgadas, doutora Mariana, como é que a senhora analisa a situação da mulher desse ponto de vista das conquistas? Tem havido uma evolução, por exemplo, em desestruturar essa visão patriarcal que se tem dos espaços que as mulheres devem conquistar e devem estar? Ou ainda é muito tímido? Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que todo problema complexo envolve também uma solução complexa. E ele envolve mais ainda um tempo histórico para ser convertido, para ser desestruturado. O patriarcado é uma estruturação social secular e desconstruí-lo não é fácil, como eu estava dizendo anteriormente. Nós conseguimos sim muitas conquistas importantíssimas. Jamais seria eu cética a ponto de dizer que nada foi feito, que nada conquistamos, não. Nós estamos realmente em um momento histórico com conquistas sim legislativas, de políticas públicas. Mas pode estar estagnado ou não? Na verdade, a gente ainda tem conquistas, mas elas não foram suficientes para transformar a nossa realidade de maneira substancial. A gente deu sim saltos civilizatórios, mas é preciso muito mais para que no dia a dia a gente se sinta ainda como sujeitos de direito que recebem efetivamente um trato igualitário. Eu acho muito forte dizer que a gente não conquistou nada. Conquistamos. Já foi muito pior ser mulher. As mulheres já foram queimadas nas fogueiras, né? Imagina viver um tempo onde uma mulher era queimada numa fogueira, onde o marido podia bater na mulher e o Estado não se metia. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, portanto, a gente tem um sistema jurídico protetivo que precisa ser aperfeiçoado, divulgado. As mulheres precisam conhecer os seus direitos, saber a quem recorrer quando são colocadas numa situação de violência, conhecer mais as instituições, saber que elas podem buscar a OAB, por exemplo, como apoio quando elas sofrem violências das mais diversas, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, a rede que o Poder Público estrutura com atendimento psicossocial. Eu acho que o Estado poderia se focar também nessa campanha de conscientização, de divulgação dessas instituições que podem acolher as mulheres que são vitimadas no seu dia a dia por atos de violência dos mais diversos. Falando-se em mercado de trabalho, também já de muitos anos é constatada a grande diferença salarial ainda persistente entre homens e mulheres. Mulheres com o mesmo nível de formação ou ocupando o mesmo cargo hierárquico recebem ainda, em média, 22% menos que os homens. Como transformar isso? Por que isso ainda permanece e persiste? É aquilo que já foi dito, né? Se o patriarcado é uma estruturação da sociedade desigual, ele vai se refletir nos mais variados espaços. Mulheres que conseguiram ascensão profissional e que ocupam cargos de poder são tratadas de forma diferente, de forma desigual. Por exemplo, ministras do Supremo têm menos espaço de fala do que os ministros. Isso é dado de uma pesquisa científica. Só na Suprema Corte Brasileira, não. Essa pesquisa, inclusive, foi feita nos Estados Unidos. Né? Então, nós temos ainda realmente problemas estruturais para vencer nos mais variados espaços. Sobre salário, de fato, as mulheres, ao ingressarem no mercado de trabalho, conseguem menos acesso a esses cargos que são os cargos que têm melhor remuneração. E essa desigualdade entre homens e mulheres é maior quando a gente fala de mulheres que têm ensino superior. Né? Então, de fato, é um reflexo da sociedade que, para ser desconstruído, demanda uma série de medidas. Num curto prazo, fiscalização de cumprimento da legislação. A longo prazo, educar para a igualdade de gênero. A gente precisa educar as crianças para a igualdade de gênero, para que dentro dessas estruturas de trabalho, no futuro, os chefes, que são homens normalmente, compreendam que eles podem sim promover dentro daquela estrutura laboral as mulheres, que elas têm a possibilidade de ocupar esses cargos de poder. É um processo histórico que algumas medidas a curto prazo a gente vai sentir efeito, né, de forma muito interessante, licença maternidade, enfim, e a longo prazo eu particularmente acredito na educação para a igualdade.
Doutora, por isso mesmo é tão importante falar sobre a ampliação da participação da mulher na política? Importantíssimo. Eu costumo dizer que nada nos foi dado espontaneamente. Todos os direitos pró-igualdade das mulheres foram fruto de lutas dentro da sociedade civil, lutas articuladas por mulheres do movimento feminista. Então, assim, é muito importante que a sociedade civil se articule, que as mulheres ocupem as ruas pedindo direitos, mas para que esses direitos intencionais se tornem direitos reais, a gente necessita de mulheres parlamentares. Os projetos de lei que prevêem direitos para as mulheres são majoritariamente produzidos por parlamentares mulheres. Somos nós pedindo os nossos direitos, nós, mulheres parlamentares, legislando em nossa causa e enfrentando dentro do parlamento, que ainda é majoritariamente masculino, barreiras imensas para que esses projetos de lei se tornem leis, né? Então é importantíssima a presença das mulheres dentro do legislativo para que esses direitos deixem de ser sonhos distantes e se tornem realidade. Estamos em um ano eleitoral, né, de eleições municipais. E que também esse quadro dessa eleição que vai ocorrer em outubro também traz a questão mais presente da participação das mulheres, da cota que existe, do cumprimento, na verdade, dessa cota dos 30% nos partidos, especialmente também porque nas regras eleitorais esse ano não haverá mais as chamadas coligações. Os partidos têm que ter fortes candidatos para atrair, enfim, os votos e eleger seus candidatos. Isso é favorável para a mulher, esse cenário? Demais, né? Eu particularmente enxergo nessa mudança uma potência imensa de transformação. Lógico que a gente deve lembrar da nossa realidade, né? Existem candidaturas de mulheres que recebem o apelido de candidaturas laranjas. As mulheres se candidatam apenas para preencher o percentual da cota e muitas vezes nem recebem votos específicos, né? Então, isso tudo porque, nem recebem a verba do partido, nem a verba do partido, nem ela vota em si, né? Então, de fato, ela foi colocada ali só para preencher esse dever normativo e, mais uma vez, repito, porque o patriarcado e essa desigualdade é um problema estrutural, né? Então, assim, maravilhosa essa conquista legislativa, essa pequena mudança, né, com relação às coligações para esse percentual de 30% das candidaturas, mas só isso não é suficiente. A gente tem que batalhar para que sejam candidaturas reais, para que de fato essas mulheres protagonizem esse espaço de fala que vai ser dado a elas dentro do sistema eleitoral. Doutora, a senhora enfatizou em várias respostas essa questão da estrutura patriarcal. Isso. Mas a partir também disso, enfim, e de hoje em dia, quer queira, quer não, os homens gostando ou não, as mulheres têm falado muito sobre seus direitos, sim, né? Enfim, mas da parte dos homens, a senhora percebe alguma mudança? Os homens, eles já estão um pouco mais abertos, enfim, já passam a se tornar mais apoiadores ou ainda há essa resistência, muitas vezes, como a senhora falou, não abertamente, mas velada? Olha, eu acho que esse é um ponto específico que é difícil de generalizar. A gente já observa em alguns espaços sociais uma maior aceitação a esse discurso de desigualdade de gênero, que nós queremos espaço, que nós queremos direitos. Mas, no geral, o que eu percebo, e aí eu vou falar das minhas impressões pessoais, né? Porque eu sou pesquisadora, sim, e eu digo, sou feminista mesmo, quero um mundo mais igualitário, quero liberdade e igualdade para as mulheres. Normalmente, quando eu falo isso, eu percebo a energia que retorna. Normalmente não é uma energia por parte dos homens de muito acolhimento. Ainda existe uma generalização de uma antipatia a esse discurso, né? Sim. Talvez porque nós estejamos vivendo nos últimos anos uma ascensão do conservadorismo e buscar a igualdade para a mulher não é muito compatível com o conservadorismo, né? Então, eu acredito que a gente ainda tem um bocado de coisa para fazer para que os homens sejam também acolhedores desse discurso, para que eles tenham empatia. Porque muitas vezes se diz o seguinte, Mariana, mas você é professora doutora, está aí ocupando um espaço de fala. A gente até já conseguiu alguns espaços de fala, mas ainda é dificílimo se fazer ouvir de verdade, não é? Tem várias, inclusive, rotulações para a dificuldade que a gente tem de se fazer ouvir propriamente dentro de um espaço coletivo onde estejam presentes homens. Eles ouvem muito mais as falas dos homens do que, sim, as nossas, né? Então, eu acho assim que a gente evoluiu, como nos outros temas, os homens têm uma espécie de receptividade maior para esse tipo de discurso, mas ainda tem um chão enorme pela frente e eu acredito que, como eu disse anteriormente, é a educação mesmo para a igualdade de gênero que vai permitir às meninas do futuro viver uma situação mais confortável no que diz respeito a isso. E essa questão da transformação, ainda da dificuldade de aceitação, como a senhora bem colocou aqui, de acolhimento à pauta feminista,
também passaria pelo fato de que as representantes, né, enfim, tanto da política quanto de grupos feministas, elas também deveriam rever um pouco melhor seus discursos, não em relação a bandeiras do que elas defendem, mas como elas colocam isso, porque muitas vezes isso pode ser interpretado que é uma guerra, quando, na verdade, a intenção não é essa. Isso. Tem que ajustar melhor o discurso? Talvez, né? Existem técnicas de discurso que mencionam que um discurso mais suave, né, não como é que eu posso dizer, não tão intenso, não tão raivoso, é mais eficiente no sentido de se fazer ouvir. Mas eu acho que é importantíssimo dizer também que esse processo de conscientização da desigualdade de gênero gera uma coisa que a gente costuma dizer que é justa raiva. É muito difícil você ter consciência do que se passa na sociedade a partir de uma literatura científica, de dados estatísticos e se manter super blasé, super tranquila com relação a isso, né? E muitas vezes o sentimento, porque não somos ouvidas, é o de que a gente precisa gritar para se fazer ouvir. Ainda que no universo do diálogo e da comunicação, o ideal seja um discurso mais suave, para que o seu ouvinte efetivamente a escute, não é? E, de fato, é muito comum ouvir isso. Ah, mas as feministas são muito raivosas, né? É porque é um processo muito difícil esse de você ganhar a consciência do que é a desigualdade de gênero, tentar se fazer ouvir todos os dias, no sentido de dizer, olha, a gente quer igualdade, a gente quer liberdade, isso não é besteira, isso não é mimimi. E, de fato, é muito comum que seja atribuído esse rótulo ao movimento. Eu até compreendo, mas não vou dizer que eu concordo. Eu compreendo quem critica, mas eu acho que eu compreendo muito mais a justa raiva, que é externada por quem ocupa esses espaços e tenta se fazer ouvir sem muitas vezes conseguir se fazer ouvir. Olha aí, então, um papo aqui super interessante sobre movimento feminista, sobre direitos das mulheres aqui com a professora doutora da UFRN, Mariana Siqueira. Muito obrigada pela sua participação, professora, aqui, por essa contribuição e trazer esses esclarecimentos, essas reflexões para os nossos telespectadores, especialmente as mulheres, né, para que busquem cada vez mais falar sobre si, buscar conquistar direito, porque, na verdade, a gente tem que continuar falando, né, os homens que nos desculpem. Eu concordo com você. Conhecimento é poder, é preciso que as mulheres conheçam os seus direitos, a força que as mulheres possuem, especialmente quando estão reunidas e bem articuladas. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, trazendo a voz da universidade, das suas pesquisas, para esse espaço que é um espaço tão especial, que tem tanto público. Eu fico realmente muito feliz com a possibilidade de estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa que nos acompanha, obrigada pela audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras informações do Legislativo Natalense e também com novos assuntos sobre os direitos das mulheres nessa semana comemorativa que a gente traz aqui convidadas especiais, como a de hoje, a professora doutora Mariana Siqueira. A gente volta a se encontrar nesta quarta. Tchau.